Imagine ouvir de Jesus uma advertência enigmática. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mateus capítulo 24, versículo 19. O que ele quis dizer com essas palavras? Seria um alerta apenas para o cerco de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, ou essa profecia carrega um significado mais profundo para os tempos finais? Muitos cristãos passam por essa passagem sem compreender sua gravidade, mas entender essa advertência pode ser crucial para discernirmos os sinais proféticos e fortalecermos nossa fé nos últimos dias. Neste vídeo, vamos mergulhar no contexto histórico e profético dessa declaração de Jesus, analisando as Escrituras e os comentários teológicos que nos ajudam a interpretá-la corretamente. Por que as grávidas seriam mencionadas? Como isso se conecta com os eventos da Grande Tribulação? Se você quer entender o verdadeiro significado dessa profecia e se preparar espiritualmente para o que está por vir, assista até o final, pois essa compreensão pode mudar a forma como você enxerga os tempos proféticos. Essa advertência de Jesus aparece em Mateus capítulo 24, versículo 19, Marcos capítulo 13, versículo 17 e Lucas capítulo 21, versículo 23, todas dentro do chamado discurso do Monte das Oliveiras. Nesse sermão profético, os discípulos perguntaram ao mestre quais seriam os sinais do fim dos tempos, e ele respondeu com uma série de previsões que incluíam guerras, terremotos, perseguições, apostasia e uma tribulação sem precedentes na história da humanidade. Mas, entre tantos sinais mencionados, por que Jesus escolheu destacar especificamente o sofrimento das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando? Para entendermos essa profecia, é essencial analisarmos o contexto imediato em que Jesus falou essas palavras. Ele estava advertindo seus discípulos sobre a iminente destruição de Jerusalém, que de fato ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando as legiões romanas, sob o comando do general Tito, sitiaram a cidade, destruíram o templo e massacraram milhares de judeus. O historiador Flávio Joséfo, que testemunhou esse evento, descreve o sofrimento inimaginável dos habitantes de Jerusalém. A fome era tão extrema que pessoas chegaram a se alimentar de couro de sapatos, palha e até mesmo de seus próprios filhos. Mulheres grávidas e mães de bebês enfrentaram um horror indescritível. Com pouca ou nenhuma chance de fuga, estavam entre as primeiras a sucumbir ao cerco cruel. Mas essa advertência de Jesus não se refere apenas ao passado. Como muitas profecias bíblicas, essa parece ter um duplo cumprimento, um primeiro cumprimento no passado, no cerco de Jerusalém, e um segundo cumprimento futuro, nos eventos que antecedem a grande tribulação e a segunda vinda de Cristo. Para compreendermos melhor essa passagem, precisamos entender a expressão ai na Bíblia. Esse termo não é apenas um lamento casual. Ele carrega um tom de julgamento divino e desespero extremo. Encontramos esse mesmo padrão em várias passagens proféticas. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, Deus pronuncia ai sobre aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 13, um anjo anuncia 3 grandes ais como parte dos juízos finais sobre a terra. Isso nos leva a uma questão crucial. Por que Jesus menciona especificamente as grávidas e lactantes? A resposta pode estar na vulnerabilidade dessas mulheres durante tempos de calamidade. Uma mulher grávida tem mobilidade reduzida e enfrenta grandes desafios para fugir rapidamente diante de um perigo iminente. Já uma mãe que está amamentando depende de nutrição adequada para si e para seu bebê, algo que se torna quase impossível em tempos de fome e perseguição. Essa preocupação não se restringe ao sofrimento físico. Jesus está nos alertando para um tempo de extrema tribulação, em que os mais vulneráveis enfrentarão dificuldades ainda maiores. O sofrimento descrito aqui não se limita a um contexto militar ou político, mas também a um período de intensa opressão espiritual e moral. Jesus nos dá pistas de que essa advertência não se restringe ao primeiro século. Ele declara em Mateus capítulo 24, versículo 21, porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Essa descrição está diretamente ligada ao período descrito em Daniel capítulo 12, versículo 1 e Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que fala de um tempo de angústia sem precedentes. Aqui, encontramos um paralelo com a profecia de Apocalipse capítulo 12, onde vemos a figura de uma mulher prestes a dar à luz sendo perseguida pelo dragão.
Muitos estudiosos interpretam essa passagem como uma representação da perseguição ao povo de Deus durante a grande tribulação. Se o sofrimento foi severo no ano 70 depois de Cristo, o que podemos esperar para o tempo do fim, quando a ira do inimigo será derramada com toda intensidade? O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 3 ao 4, nos fala sobre a manifestação do homem da iniquidade, o anticristo, que trará um engano sem precedentes sobre a humanidade. Esse período será caracterizado não apenas por perseguições físicas, mas também por uma profunda guerra espiritual contra aqueles que seguem a Deus. Diante dessas verdades, a pergunta que devemos fazer é: como devemos reagir à advertência de Jesus? Primeiro, devemos entender que ele nos alertou para estarmos atentos e preparados. Em Lucas capítulo 21, versículo 36, Jesus nos instrui: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Isso significa que nossa preparação deve ser espiritual e não apenas intelectual. Precisamos fortalecer nosso relacionamento com Deus e desenvolver discernimento para não sermos enganados pelos falsos sinais que acompanharão os últimos dias. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de 1 ao 6, Paulo nos lembra que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, mas os crentes não devem ser pegos de surpresa, pois são filhos da luz e do dia. Outro aspecto importante desse alerta é que ele nos lembra da fragilidade da segurança terrena. Muitas pessoas confiam em sua estabilidade financeira, no governo ou em instituições humanas, mas Jesus nos mostra que haverá tempos em que nenhuma dessas coisas será suficiente. Somente uma fé inabalável em Deus poderá nos sustentar nos momentos de crise. Essa profecia não foi dita para nos amedrontar, mas para nos alertar e fortalecer. A grande tribulação será um tempo de provação, mas aqueles que permanecerem firmes na fé e na palavra de Deus não serão enganados. Agora que você entende melhor essa advertência, a pergunta que fica é: você está preparado para os tempos que virão? Se este estudo trouxe clareza para você, não guarde esse conhecimento apenas para si. Compartilhe com mais pessoas, pois muitos cristãos ainda não compreendem o verdadeiro significado dessas palavras de Jesus. E se você deseja mais conteúdo sobre profecias bíblicas e estudos aprofundados das Escrituras, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.